E aí, pessoal, vamos lá, né? Mais um bloco sobre crase, e dessa vez a gente vai iniciar tratando sobre casos facultativos de crase, certo? Olha, a minha preocupação quando eu estou num curso presencial ou num curso online não é apenas de transmitir o conhecimento. Claro que isso é importantíssimo, você está aqui, você pagou esse curso justamente para ter o conhecimento passado, adquirir o conhecimento, né, e fazer a tua prova. Mas lembra, o meu objetivo é que você saia daqui entendendo língua portuguesa para a sua vida, não apenas para o concurso público. Então, algo que eu sempre digo em sala de aula é: não tenta aplicar certos conhecimentos de língua portuguesa que são arcaicos, mas que a gramática ainda pede, né, e ainda coloca e os concursos ainda exigem, né? Não tenta aplicar isso na tua vida, né? Então, por exemplo, algo que muita gente termina querendo aplicar no dia a dia, mas vê que não dá certo. Ênclise e mesóclise. Não tem nada a ver com crase, certo? Essa é só uma observação para que a gente comece aí a nossa aula e reflita sobre tudo que a gente já viu aqui nesse curso. Ênclise e mesóclise. O que é ênclise, Tiago? A gente não viu ênclise nesse curso, tá certo? Até porque não faz parte da nossa grade aqui. Mas, por enquanto, não fez, né? Parte da nossa grade. Mas o que acontece? Eu tenho ênclise, que é a colocação de um pronome oblíquo átono após um verbo. Como assim, Tiago? Em vez de eu dizer, me empreste o livro, segundo a gramática, isso está errado. O correto seria, empreste-me o livro. Empreste-me o livro. Então eu teria que colocar o me depois do verbo. A gente sabe que essa é uma posição do pronome comum na língua portuguesa de Portugal. Mas entenda, que eu saiba, você não mora em Portugal. Eu também não moro. Então, nós não podemos copiar o que a língua portuguesa de Portugal determina. Afinal de contas, faz muito tempo que nós deixamos de ser colônia de Portugal, né? Então, entenda, no seu dia a dia, você vai continuar dizendo, me empreste o livro, me passa a cerveja. Imagina você na mesa do bar dizendo, dá-me a cerveja para que eu possa bebê-la. Quem é que vai dizer isso, pessoal? Dá-me a cerveja para que eu possa bebê-la. Não existe essa possibilidade, você na mesa do bar, e se você disser isso, você vai ser excluído do seu grupo social. Vou começar a dizer, ih, rapaz, chama mais esse cara não, que esse cara tá ficando muito estranho, né? O cara tá falando umas coisas aí que não tem nada a ver. Olha, entenda, no dia a dia, fale o básico de língua portuguesa. Dizer, me deu o caderno, me empresta o livro, isso não é um erro grave de língua portuguesa. Essa é apenas uma diferenciação linguística quando a gente compara com a língua portuguesa de Portugal, certo? Então, claro que você não vai sair por aí utilizando construções que são consideradas erros graves de língua portuguesa e que, claro, você seria excluído não de um grupo social, mas talvez de um emprego que você fosse tentar, né, entrar naquele emprego, na seleção. Imagina que na seleção de um cargo alto em uma empresa em que você teria contato com o público, você de repente falasse, olha, eu tenho um problema grave, né, porque nós vive aqui em Recife, então eu não posso falar dessa forma, mesmo sabendo que para a linguística, entenda, para a linguística isso não constitui um erro. Porque quando eu disse assim, eu tenho um problema grave, nós vive no Recife, você deixou de entender o que eu disse? Não, não deixou. Então, para a linguística, isso é correto, porque eu consegui me comunicar. Se a comunicação foi efetivada, não houve um erro linguístico, certo? Não houve um erro linguístico. Mas olha, em termos gramaticais, houve erro sim. Então, para o seu dia a dia, você não pode cometer erros nesse estilo. Principalmente quando você está em um ambiente de trabalho, em contato com o público, né? Então aí sim você não pode cometer esse tipo de desvio gramatical, né?
não desvio linguístico. Só para deixar muito claro isso aqui, tá certo? Então vamos lá, iniciar a crase, casos facultativos. Olha, antes de iniciar ainda, será um prazer, um enorme prazer, receber uma mensagenzinha lá no meu Instagram, no meu Facebook, dizendo assim: Tiago, muito obrigado, eu fui nomeado em um concurso público tal, em um concurso público X ou Y. Então, isso será o ápice desse nosso curso, né? O ápice não é a sua prova, é o dia em que você vai ser nomeado. Então, nesse dia, eu quero receber uma mensagem sua, dizendo: Tiago, fui nomeado, né? E aí eu vou te parabenizar, né, muito por ter se dedicado neste curso e ter chegado ao objetivo que você pretendia, né? Isto é, o lugar em que você pretendia estar. Tudo bem? Vamos para nosso... Já falei muito. Vamos para os casos facultativos de crase. O primeiro caso é o seguinte. Antes de nome de mulher. Entende comigo. Por que, Tiago, antes de nome de mulher, a crase é facultativa? Porque, na verdade, antes de nome de pessoa, a crase é facultativa. Antes de nome de pessoa, a crase é facultativa, né? Por exemplo, João, Lucas, Pedro, Maria, Priscila, Joana, bom, etc. Por exemplo, em alguns estados do Brasil, como Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e alguns outros, não há o uso de artigo antes de nome de pessoa. Então, eu não vou, por exemplo, aqui em Pernambuco, eu não vou dizer o Eduardo chegou à sala de reunião. Não vou dizer isso. Aqui nós dizemos Eduardo chegou à sala de reunião. O Tiago começou a aula. Eu não posso dizer isso. Eu vou dizer Tiago começou a aula. Então, aqui em Pernambuco, nós não usamos artigo antes de nome de pessoa. Mas em vários estados do nosso Brasil, como o estado do Ceará, né, nas cidades de Manaus, né, no estado do Amazonas, Minas Gerais, São Paulo, Rio, né, são estados em que o artigo é usado antes de nome de pessoa. O artigo vai ser, sim, usado antes de nome de pessoa. Então, como os gramatistas perceberam que esse artigo depende da região em que a pessoa foi criada, né, se a pessoa vai usar ou não, então eles consideraram o artigo antes de nome de pessoa como um artigo facultativo. Portanto, antes do nome de mulher, que é uma palavra feminina, o artigo a feminino vai ser facultativo. Você utiliza se você quiser. Então observe o slide que diz assim: refiro-me a Maria. Bom, como o artigo antes de Maria é facultativo, eu posso juntar a preposição a mais o artigo a e formar o acento grave. Mas como o artigo é facultativo, eu posso eliminá-lo. Se eu elimino, quem é que sobra? Apenas a preposição. Então observa que, quando eu digo refiro-me a Maria, o a em vermelho é a junção da preposição a mais o artigo a. O a que eu destaquei em azul é apenas a preposição a, não é um artigo, porque o artigo foi eliminado e eu deixei apenas a preposição exigida pelo verbo referir-se. Afinal de contas, quem se refere a. Exceção. Antes de nome de mulher, que seja uma personalidade pública ou histórica. Olha, antes de nome de mulher, que seja uma personalidade pública ou histórica, não ocorre crase. Então imagina que eu dissesse uma frase do tipo: eu me refiro a Joana d'Arc, da Guerra dos 100 Anos. Eu me refiro a Joana d'Arc da Guerra dos 100 Anos. Esse azinho não admite acento grave. Há apenas uma preposição exigida pelo verbo referir-se. Segundo a gramática, eu não posso colocar artigo antes de nome de celebridades históricas e políticas, né? Celebridades no geral, né? Não posso utilizar artigo, porque o artigo, ele significa intimidade com a pessoa. É intimidade do chegue batendo que eu digo. Olha, eu posso chegar para você e dizer assim: chega batendo, certo? Posso chegar? Posso. Nós temos uma certa intimidade. Nós estamos aqui já há várias aulas, né? Então nós temos essa intimidade, a intimidade da amizade, né? Nós podemos conversar
cara a cara, face a face, frente a frente, né? Lembrando que face a face, cara a cara e frente a frente não admitem o acento grave, certo? Então, como nós podemos conversar frente a frente, cara a cara, eu posso ser intimidado. Então eu posso chegar assim, olha, chega batendo. Mas imagina se eu fizer isso com uma celebridade. Joana d'Arc nem é viva. É, além de uma celebridade histórica, de uma personalidade histórica, é uma santa, né? Então existe essa história de personalidade pública histórica, ou antes de nome de santa também, né? Não pode ocorrer o acento grave, eu acho que eu coloquei também ali, a gente vai ver, mas não pode ocorrer o acento grave antes de nome de santa. Como Joana d'Arc é, além de uma personalidade histórica, o nome de uma santa, eu não posso utilizar o acento grave antes, né? Porque eu não posso chegar para Joana d'Arc e dizer, Joana d'Arc, chega batendo? Não tem como, né? Ela está morta. Ela é uma celebridade histórica, é uma santa, eu não posso fazer isso, né? Da mesma forma, Nossa Senhora da Conceição, eu tenho intimidade para chegar e dizer, Nossa Senhora, chegue batendo? Não, não posso fazer isso, né? Não existe essa possibilidade porque você não tem intimidade com uma santa dessa forma, né? Ah, Tiago, eu tenho intimidade com minha santa. Não, mas não a ponto de dizer chegue batendo, né? Então entenda que a qualquer pessoa que seja uma pessoa comum, você pode dizer, chega batendo, né? Você tem uma certa intimidade. Mas se for uma pessoa pública ou uma santa, você não pode colocar o artigo na frente. E se não coloca o artigo na frente, não ocorre crase. Porque o azinho vai ser apenas uma preposição. Tudo bem? Então, olha o exemplo. Referiu-se a Joana d'Arc da Revolução Francesa. Referiu-se a Joana d'Arc da Revolução Francesa. Esse azinho é apenas a preposição, não ocorreu o artigo antes de Joana d'Arc. Tá ali, olha. Esse é o segundo caso facultativo. Então eu não coloquei ali exemplo com o nome de santa. Quer dizer, Joana d'Arc representa a personalidade histórica e a santa ao mesmo tempo. Mas se eu dissesse, eu fiz uma promessa à Nossa Senhora da Conceição. Esse azinho, pessoal, é apenas a preposição. Não é um artigo, que eu não posso utilizar artigo antes em nome de santa. Tudo bem? Segundo caso facultativo diz o seguinte. Antes de pronome possessivo no singular, possessivo feminino, no singular, que acompanhe um substantivo. Olha, antes de pronome possessivo feminino no singular, que acompanhe um substantivo, a crase é facultativa. Qual foi o primeiro caso de crase facultativa mesmo? Antes de nome de mulher. Maria, Joana, Priscila, Carla, assim por diante, né? O segundo caso, antes de pronome possessivo feminino no singular, quais são eles? Minha, tua, sua, nossa e vossa. Repita comigo. Minha, tua, sua, nossa e vossa. Repetindo. Minha, tua, sua, nossa e vossa. Mais uma vez. Minha, tua, sua, nossa e vossa. Esses são os pronomes possessivos femininos no singular. Se eles estiverem acompanhando um substantivo, a crase será facultativa. Observa. Vou à minha cidade natal. Olha, minha é um pronome possessivo feminino no singular que está acompanhando o substantivo cidade. Então a crase vai ocorrer ou não. Eu posso colocar a preposição mais artigo ou posso eliminar o artigo que apareceria antes do pronome possessivo e deixar apenas a preposição que eu destaquei em azul, né? Então, vou à minha cidade com crase, é a junção de preposição mais artigo, com acento grave é a junção de preposição mais artigo, e o a ali destacado em azul é apenas a preposição. Eu coloquei cuidado aqui com o seguinte, não deu valor às suas qualidades. Tiago, o pronome suas não está acompanhando o substantivo qualidades? Está, só que suas está no plural. A crase só será facultativa se o pronome possessivo feminino estiver no singular. Minha, tua, sua, nossa e vossa. Como está no plural no nosso slide, a crase não é facultativa. É obrigatória. Se você não colocar, está errado. Tudo bem? Bom, então não deu valor às suas qualidades, a crase é obrigatória. Esta casa é igual à sua. Veja, aí eu tenho quem é igual a. Sua é um pronome possessivo feminino no singular? É. Só que ele não está acompanhando um substantivo. Como ele não está acompanhando o substantivo,
ele vai trazer o acento grave de maneira obrigatória. O acento grave só vai ser facultativo, a crase só vai ser facultativa antes de pronome possessivo, se ele for feminino no singular e acompanhando um substantivo. Como na letra B, observa. Ele não acompanhou um substantivo, esta casa é igual à sua, o acento grave é obrigatório, a crase é obrigatória. Letra C. Fiz uma promessa a Nossa Senhora. Olha, é aquele caso, pessoal. Aí eu tenho o nome de uma santa. Antes de nome de santa, eu não coloco acento grave. Tiago, mas nossa, não é um pronome possessivo feminino no singular? Está acompanhando o substantivo senhora? Está. Só que Nossa Senhora é o nome de uma santa. Então não posso colocar o acento grave aí. Eu fiz uma promessa a Nossa Senhora sem o acento grave, porque antes de nome de santa não ocorre artigo, não ocorrendo artigo, sobra apenas a preposição. Tudo bem? Terceiro caso facultativo. Após a preposição até. Após a preposição até, a crase é considerada facultativa. Eu até tinha citado isso no último bloco. Após preposição não ocorre crase. A gente viu isso no primeiro bloco, né? Sobre crase, né? Então, após preposição não ocorre crase. Se a preposição for a preposição até, o acento grave é admitido, a crase é admitida, mas é facultativa. Só lembrando que a preposição até é a única preposição da língua portuguesa que pede outra preposição que é a preposição a. Mas esta preposição a é considerada facultativa. Como ela é considerada facultativa, eu posso colocá-la e juntar com o artigo e formar a crase. Mas eu posso retirar a preposição e só deixar o artigo. Observa o nosso exemplo. Vou até a praia. Bom, esse a em vermelho é a junção da preposição exigida pela preposição até, mais o artigo que acompanha a palavra praia. Então eu juntei os dois e formei a crase, eu destaquei em vermelho, né? O a destacado em azul é apenas o artigo que acompanha a palavra praia, não é preposição, porque a preposição a é facultativa e eu retirei, sobrando apenas o artigo. Então, após a preposição até, a crase é facultativa. Você utiliza se quiser. Bom, e para a gente encerrar toda a teoria de crase, eu tenho aí os casos especiais de crase. O primeiro caso é o seguinte. As palavras casa e distância devem estar, olha, destaquei aqui, devem estar especificadas para que possam admitir crase antes. Olha, casa e distância só admitem crase antes se estiverem especificadas. Se não estiverem, não vão admitir. Vê o exemplo. Vou à casa de meus avós. De meus avós é uma especificação. Uma especificação da palavra casa. Como é a especificação da palavra casa, o azinho antes da palavra casa vai receber o acento grave. Claro, observa que o verbo ir pediu preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. Então eu juntei a preposição a com o artigo que vai acompanhar a palavra casa, mas lembra que esse artigo só aparece se a palavra casa estiver especificada. Se eu disser eu voltei a casa, eu voltei a casa, eu cheguei a casa, sem o acento grave, né? Sem acento grave, porque a palavra casa só admite acento grave antes, se estiver especificada. Isso ocorre também com a palavra distância. Olhava a manifestação à distância de 100 metros. Olha, de 100 metros é uma especificação da palavra distância. É uma especificação da palavra distância. Então, se é uma especificação da palavra distância, a palavra distância vai admitir o acento grave antes. Tiago, e se a frase fosse olhava a manifestação à distância, ponto, sem crase. Olha, quando se diz assim, quando uma universidade coloca um outdoor dizendo ensino à distância, não pode haver acento grave aí antes da palavra distância, de maneira alguma, né? Ensino à distância, a palavra distância não foi especificada, então não ocorre crase antes da palavra distância. Tudo bem? Beleza? Próximo caso. A palavra terra só não admite acento grave antes dela
se aparecer com o significado de terra firme. A palavra terra só não admite acento grave antes dela se estiver com o significado de terra firme. Com qualquer outro sentido, a palavra terra vai sim admitir o acento grave, desde que alguma palavra anterior tenha pedido o quê? Preposição. Desde que alguma palavra anterior tenha pedido preposição. Perfeito? Então, observa. Os marinheiros voltaram à terra. Bom, se os marinheiros voltaram à terra, eles estavam onde? No mar. Se eles voltaram à terra, eles voltaram à terra firme, a terra em que eles podiam realmente pisar. Eles podiam pisar na terra. Então, voltaram à terra, voltaram à terra, eles podiam pisar na terra, a terra era firme. Se a palavra terra está com o significado de terra firme, o acento grave não é admitido. Observa mais uma vez, os marinheiros voltaram à terra. Eu tenho aí a palavra terra sem o acento grave antes. Terceiro caso. Ô Tiago, deixa eu voltar aqui ao ponto 2. Se a frase fosse assim: os astronautas voltaram à Terra. Bom, nesse caso o acento grave apareceria, porque a palavra Terra aí está com o significado de planeta. Detalhe, quando você for escrever a palavra Terra com o significado de planeta, você tem que colocar a palavra Terra com o T maiúsculo. Os astronautas voltaram à Terra, Terra com T maiúsculo, e o acento grave antes. A palavra Terra com o significado de planeta admite o acento grave normalmente. Os astronautas voltaram a. E a palavra Terra com o significado de planeta admite o artigo na frente. Juntei preposição mais artigo, fundi e formei o acento grave. Tudo bem? Língua portuguesa é muito fácil, né? Basta dedicação. Se não houver dedicação, nada fica fácil, né? Então, tem que fazer muito exercício, tem que revisar o conteúdo, é isso que você tem que fazer para aprimorar a língua portuguesa, certo? Então vamos ao terceiro ponto. Antes e nome de lugar. Olha, antes e nome de lugar, mesmo o lugar sendo feminino, nome sendo um nome feminino, o nome daquele lugar, nem sempre o acento grave vai aparecer. Aí vai depender de uma troca que a gente vai fazer do verbo para perceber se antes da palavra existe a possibilidade de colocar um artigo ou não. Então observa o exemplo. Letra A. Vou a Roma. Olha, eu vou trocar o verbo ir pelo verbo voltar. Volto de Roma. Volto de Roma, certo? Então, como eu coloco aí volto de Roma, como antes a palavra Roma não apareceu artigo, veja que eu digo aí volto de Roma, eu coloquei apenas a preposição exigida pelo verbo voltar. Quem volta, volta de algum lugar. Certo? Então não há o artigo antes de Roma. Se apareceu apenas a preposição de antes de Roma, quando eu digo vou a Roma, esse azinho é apenas uma preposição. Vou a Londres, volto de Londres. Veja que também antes de Londres eu não coloco artigo. Então, quando eu digo vou a Roma, esse a não é artigo, é apenas uma preposição, né? Agora, vou à Bahia, eu volto da Bahia. Quem volta, volta de algum lugar, mas a palavra Bahia admite um artigo na frente. Eu juntei a preposição de mais o artigo a e formei da. Se a palavra Bahia admite artigo na frente, vai admitir na frase vou à Bahia. Como o verbo ir exigiu a preposição a, eu juntei com o artigo que aparece antes de Bahia e formei a crase, né? Vou à Roma dos belos monumentos arquitetônicos. Eu volto da Roma dos belos monumentos arquitetônicos. Veja que a palavra Roma não admitiu o acento grave, mas se ela vem especificada, o acento grave deve sim aparecer, a crase vai acontecer. Agora, a dica é a seguinte. Decora isso que eu vou dizer para você. Se eu volto de, crase não há. Se eu volto da, crase há. Não é crasear não, viu? Do verbo crasear. É crase há do verbo haver. Crase há. Crase existe. Né? Então vamos lá. Se eu volto de, crase não há. Se eu volto da, crase há. Repete. Se eu volto de,
crase não há. Se eu volto da, crase há. Observa nos exemplos. Volto de Londres. Bom, eu volto de. Se eu volto de, crase não há. Vou a Roma sem crase. Volto de Roma, né? Volto de Roma. Eu li embaixo ali. Volto de Roma. Então, se eu volto de Roma, apareceu a preposição de, então não há crase em vou a Roma. Volto de Londres. Apareceu apenas a preposição de, não há crase na frase vou a Londres. Agora, volto da Bahia. Se eu volto da, crase há. Vou à Bahia com crase. Né? Vou a Roma dos belos monumentos. Volto da Roma dos belos monumentos. Se eu volto da, crase há. Então, se eu volto de, crase não há. Se eu volto da, crase há. Não é? Então, sempre lembrando dessa forma, fica fácil. Olha, lembrando, essa historinha de se eu volto de, crase há. Se eu volto da, se eu volto de, crase não há. Né? Eu troquei tudo aqui. Olha, se eu volto de, crase não há. Se eu volto da, crase há, só serve para nomes de lugares, nomes próprios, né? Roma, Florianópolis, Curitiba. Olha, testa aí o teu conhecimento. Eu vou a Curitiba. Eu vou a Curitiba. Com acento grave ou sem um acento grave? Troque pelo verbo voltar. Você volta da Curitiba, você volta de Curitiba. Você volta de Curitiba. Então, se eu volto de, crase não há. Vou a Curitiba sem crase. Vamos lá. Eu vou à França. Eu volto de França ou eu volto da França? Eu volto da França. Se eu volto da, crase há. Então, eu vou à França com o acento grave. Essa é a regra número 3, a regra especial aí. Olha, destaquei, bonitinho, tudo destacado. Eu vou para o ponto número 4. Crase e paralelismo. Esse é um caso importante para a gente encerrar. É assim, sempre que antes da primeira palavra que você vai ver, né, nos exemplos, aparecer apenas a preposição de, eu não coloco o acento grave antes da segunda palavra. É basicamente aquela história, se eu volto de, crase não há, se eu volto da, crase há. Quase a mesma coisa. Né? Então observa os exemplos. Escreva assim, de segunda a sexta, de terça a quinta. Por quê? Antes de segunda, eu apenas apliquei a preposição de, então antes de sexta, eu apenas apliquei a preposição a. Da mesma forma, de terça a quinta, antes de terça, eu apenas apliquei a preposição de, antes de quinta, eu apenas apliquei a preposição a. Agora, se eu coloco antes de segunda da é a junção de preposição de mais o artigo a. Então, se eu coloquei antes da palavra segunda de mais a, antes de sexta, eu vou colocar a mais a. Preposição a mais artigo a e vou formar a crase, né? Antes de terça, da terça à quinta, se eu utilizei de mais a antes de terça, preposição de mais artigo a antes da palavra terça, antes da palavra quinta, eu vou juntar a preposição a mais o artigo a e vou formar o acento grave, vou formar a crase, né? Não escreva assim, de segunda a sexta, não pode. Se eu apenas coloquei a preposição de antes de segunda, eu não posso colocar o acento grave antes de sexta. Da mesma forma, no segundo exemplo, de terça a quinta, isso está errado. Escreva assim em algumas outras situações, né, também com horário ali, olha, de 9 a 11, de 8h30 a 11h30. Né? Se eu coloquei preposição de antes de 9, eu só posso colocar preposição a antes de 11. Agora, olha lá embaixo destacado em azul. Das 9 às 11. Se eu coloquei das, é a junção de preposição de mais artigo as. Então, antes de 11, eu vou juntar a preposição a mais artigo as. Também no exemplo de baixo funciona da mesma forma. Né? Nunca escreva dessa forma aí. Olha, se colocou preposição de antes do primeiro numeral, antes do segundo não pode haver crase, né? Nem eu posso colocar 9 às 11 com acento grave, né? Então, 9 a 11 ou 9 às 11 sem o acento grave. Perfeito? Então, eu vou ficando por aqui nesse segundo bloco e no próximo bloco nós voltamos com prática, com exercícios sobre crase. Até lá, até o próximo.